Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero convidar vocês hoje a um estudo da palavra, ou seja, a um comentário bíblico, onde eu estarei comentando o capítulo 3 de Colossenses, o versículo 1 até o versículo 7. Antes de eu tecer esse comentário, eu quero mandar um abraço fraterno a todos os irmãos que, de alguma maneira, têm ouvido os áudios de ministração da Palavra de Deus que eu tenho gravado. Seja ele estudo da Palavra de Deus, seja ele a reflexão, o pedacinho do Maná dos Céus e também o comentário bíblico. Eu quero desejar a todos vocês que Deus transforme a vossa vida, fazendo com que cada um seja próspero espiritualmente. Muito bem, amados. Eu já comentei o capítulo 1, o capítulo 2 de Colossenses, e hoje eu começo o capítulo 3, só que eu vou comentar até o versículo 7. Então, o primeiro versículo diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 3 chamando a nossa atenção, levando-nos a refletirmos sobre a viver uma nova vida, já que estamos ressuscitados com Cristo. Isso refere-se à vida espiritual que os cristãos agora possuem devido à sua união com Cristo em sua morte e ressurreição. O apóstolo diz que devemos buscar as coisas do alto. Significa colocar o foco em valores celestiais, em vez de prendermos as coisas terrenas, em vez de ficarmos correndo de bens material. O nosso foco principal é a salvação, é de buscar a presença do Eterno, a presença do Espírito do Eterno em nossa vida. O versículo 2 diz assim: pensais nas coisas lá do alto, não que são aqui da terra. A minha última mensagem eu falei sobre o poder do pensamento positivo. E eu apresentei alguns versículos que nos dá respaldo. E agora nós vemos novamente o apóstolo Paulo utilizando o poder do pensamento, dizendo assim: pensai nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo, ele reforça que os pensamentos dos crentes devem estar focados no céu e nos princípios eternos de Deus, e não nas preocupações ou prazeres temporais da vida terrena. Ele está chamando os cristãos a uma mudança de mentalidade, a uma visão que é dirigida pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele está nos pedindo para focar os nossos pensamentos nas mansões celestiais, nas riquezas da glória eterna. O versículo 3, ele diz assim: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, o apóstolo Paulo ele lembra os cristãos que eles já morreram para a vida antiga do pecado.
Ou seja, o pecado que antes predominava na nossa natureza, ela não pode dominar mais a nossa mente. Agora, a nossa verdadeira vida, ela está escondida com Cristo. E essa nova vida é uma vida espiritual, é uma vida segura em Deus. E essa vida, nova vida, ela será plenamente revelada no futuro. Significa que, embora ainda estejamos vivos fisicamente neste mundo, mas espiritualmente estamos protegidos em Cristo. Embora fisicamente ainda passaremos pelo processo da morte física, espiritualmente nós já estamos protegidos em Cristo. O versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então, este versículo refere-se à segunda vinda de Cristo. Quando ele se revelar, os crentes também será revelado em glória com ele. Isso, amados, aponta para a esperança futura da glória eterna. Quando os crentes do mundo inteiro compartilharão da ressurreição e vida eterna com Cristo. O versículo 5 está escrito assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele alista algumas paixões, ele traz a lista de pecados que são associados à natureza adâmica, à natureza terrena, ou seja, a natureza humana, aquela natureza terrena, e adverte os crentes a fazer morrer essas práticas, ou seja, mortificar esses pecados. Esses pecados, amado, eles estão enraizados nos desejos da nossa carne. Esses pecados ela busca a satisfação carnais. É uma satisfação egoísta. Essas naturezas carnais, ela está em oposição à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele ainda chama a avareza que é chamada de idolatria, porque substitui Deus pelo desejo de posses materiais. Pessoas avarentas, elas não se contentam com o que têm. Quanto mais possuem, mais querem. Quanto mais riqueza acumula, mais fazem para acumular riqueza, ao ponto de alguns se tornarem traficante, assassino, ao ponto de alguns fazerem aliança com o inimigo da alma, para ficar cada vez mais famoso, mais rico, para terem cada vez mais bens material. E essas pessoas acabam prosperando neste mundo físico, acumulando fortunas, mais fortuna, mas a própria Bíblia diz: do que adianta você possuir o mundo inteiro e perder a sua alma? O versículo 6 está escrito assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo, ele lembra aos crentes
que a ira de Deus virá sobre aqueles que persistem nessas práticas pecaminosas. Pessoas que fazem de tudo para desagradar a Deus. O apóstolo Paulo adverte que os filhos da desobediência, aqueles que não se submetem à vontade de Deus, estes sim enfrentarão o julgamento de Deus. Estes sim sentirão o peso da ira de Deus sobre a sua vida. O versículo 7 está escrito assim: nas quais também outrora andaste quando viveis nela. Então, o apóstolo Paulo conclui esta sessão lembrando aos crentes que antes de nós nos convertermos a Cristo, antes de nós conhecermos a verdade em Cristo, nós também vivíamos de acordo com esses pecados. Era esses desejos carnais que nos dominava. Era esses desejos carnais que eram o nosso Deus. Isto serve como uma lembrança de que nós fomos transformados em Cristo. Isto serve de um incentivo para que não voltemos ao estilo de vida antiga. Em resumo, amados, Colossenses 3, de 1 a 7, ele exalta os crentes a viverem de acordo com uma nova vida. Uma vida que faz com que venhamos abandonar os desejos e a prática da velha natureza, a buscar aquilo que é eterno e não aquilo que é terreno. Então, nós vemos, amados, que o apóstolo Paulo ensina-nos a vivermos um estilo de vida transformada, onde, praticando aquilo que é certo, aquilo que é agradável a Deus, nós não viveremos uma vida de tribulação, mas sim uma vida transformada. Muito bem, amados, amanhã eu estarei comentando o versículo 8 até o versículo 17. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica com esse comentário somente. Graça e paz para todos. Amém.